Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 6 a 12 de maio. Estaremos considerando o capítulo 9, parágrafos do 8 ao 16. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos o nosso estudo de congregação. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando a sua vida. Lembrando e incentivando cada um de vocês a se inscrever no canal, ative o sino, faça seu comentário caso você veja alguma coisa ou queira dar algum feedback, fique à vontade. Compartilhe os vídeos se você puder. E no final deixa o seu like, que é uma forma de você estar ajudando o que nós fazemos aqui e que também outras pessoas possam ter acesso a esses vídeos, ok? Então vamos juntos considerar a nossa consideração, do nosso estudo. Estaremos dando continuidade ao capítulo 9, que tem o tema Deus não é parcial. Mas hoje estaremos iniciando no parágrafo número 8 e vamos até o parágrafo 16. Então, o subtítulo, Pedro estava perplexo. Então, vamos entender o porquê. Leitura do 8 e 9. Ainda no terraço, Pedro estava perplexo quanto ao significado da visão quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da casa. Depois de ter dito 3 vezes que se recusaria a comer alimentos considerados impuros pela lei, será que Pedro estaria disposto a acompanhar esses homens a entrar na casa de um gentio? De alguma forma, o Espírito Santo revelou a Pedro a vontade de Deus nesse assunto. Escute, 3 homens estão procurando você. Levante-se então, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. A visão dos animais impuros que Pedro havia tido, sem dúvida, o preparou para aceitar as orientações do Espírito Santo. Pedro, ao saber que Cornélio havia sido instruído por Deus para mandar buscá-lo, convidou os mensageiros gentios a entrar na casa e lhes deu hospedagem. Aquele obediente apóstolo já estava ajustando o seu modo de agir aos acontecimentos recentes relacionados com o cumprimento da vontade de Deus. Então, a pergunta do 8 e 9, o que o Espírito revelou a Pedro e como Pedro reagiu? Então, o Espírito ele revelou a Pedro a vontade de Deus. Escute, 3 homens estão procurando você. Levante-se então, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E Pedro, se ajustando aos acontecimentos recentes, convidou os mensageiros gentios a entrar na casa e lhes deu hospedagem. Leitura do 10. Até hoje, Jeová orienta seu povo progressivamente. Por meio de seu Espírito Santo, ele guia o escravo fiel e prudente. Às vezes, podemos receber ajustes em nosso entendimento da palavra de Deus, ou pode haver mudanças em certos procedimentos organizacionais. Devemos nos perguntar: como reajo a esses ajustes? Sou submisso às orientações do Espírito de Deus nesses assuntos? Então a pergunta: como Jeová orienta seu povo e que pergunta devemos fazer a nós mesmos? Então, por meio do seu Espírito Santo, Jeová ele guia o escravo fiel e prudente. E às vezes, devido a mudanças de entendimento ou organizacional, podemos nos perguntar: como reajo a esses ajustes? Sou submisso às orientações do Espírito de Deus nesses assuntos? Subtítulo: Pedro mandou que fossem batizados. Leitura do 11 e 12. No dia seguinte à visão de Pedro, ele e outros 9 homens, os 3 mensageiros enviados por Cornélio e 6 irmãos judeus de Jope, foram a Cesareia. Na expectativa da chegada de Pedro, Cornélio reuniu seus parentes e amigos íntimos, pelo visto, todos gentios. Ao chegar,
Pedro fez algo que nunca pensou que faria. Entrou na casa de um gentio incircunciso. Pedro explicou: Vocês bem sabem que é proibido a um judeu se relacionar ou ter contato com um homem de outra raça. Contudo, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de aviltado ou impuro. A essa altura, Pedro já havia entendido que aquela visão tinha por objetivo lhe ensinar uma lição que não se limitava ao tipo de alimento que alguém podia comer. Ele não deveria chamar nenhum homem, nem mesmo gentio, de aviltado. Um grupo de pessoas interessadas esperava Pedro. Estamos todos presentes perante Deus para ouvir todas as coisas que Jeová lhe mandou dizer, explicou Cornélio. Imagine como você se sentiria se uma pessoa interessada lhe dissesse palavras como essas. Pedro começou seu discurso com a seguinte declaração poderosa: Agora eu entendo claramente que Deus não é parcial, mas em toda a nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Pedro havia aprendido que o conceito de Deus sobre as pessoas não é determinado por raça, nacionalidade ou qualquer outro fator externo. A seguir, Pedro deu testemunho sobre o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Então a pergunta do 11:12: o que Pedro fez ao chegar a Cesareia e o que ele havia aprendido? Então ele entrou na casa de um gentio incircunciso e a essa altura Pedro ele já havia entendido que aquela visão tinha por objetivo lhe ensinar uma lição que não se limitava ao tipo de alimento que alguém podia comer. Ele não deveria era chamar nenhum homem de aviltado. Leitura do 13 e 14. De repente, algo inédito aconteceu. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas das nações. Esse é o único caso registrado nas Escrituras em que o Espírito Santo foi derramado antes do batismo. Reconhecendo que aquilo era sinal da aprovação de Deus, Pedro mandou que aqueles gentios fossem batizados. A conversão desses gentios em 36 era comum marcou o fim do período de favor especial aos judeus. Ao exercer a liderança naquela ocasião, Pedro usou a terceira e última das chaves do reino. Essa chave abriu a porta para que gentios incircuncisos se tornassem cristãos ungidos pelo Espírito. Como proclamadores do reino hoje, reconhecemos que com Deus não há parcialidade. Ele deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas. Por isso, nunca devemos julgar as pessoas à base de fatores externos. Nossa comissão é dar testemunho cabal sobre o reino de Deus. Isso envolve pregar a todas as pessoas, independentemente de raça, nacionalidade, aparência ou religião. Pergunta parte A. O que foi significativo quanto à conversão de Cornélio e de outros gentios em 36 era comum? Então, o que foi significativo é que eles receberam o Espírito Santo antes de serem batizados. Pedro, ele reconhecendo que era um sinal de aprovação da parte de Deus, mandou que aqueles gentios fossem batizados. Pergunta parte B. Por que não devemos julgar as pessoas à base de fatores externos? Porque com Deus não há parcialidade. Jeová ele deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas. Por isso que devemos pregar a todas as pessoas, independente de raça, nacionalidade, aparência ou religião. Subtítulo: Eles não apresentaram mais objeções e glorificaram a Deus. 15 e 16. Provavelmente ansioso para relatar o que aconteceu, Pedro foi a Jerusalém. Parece que a notícia de que gentios incircuncisos haviam aceitado a palavra de Deus chegou lá antes dele. Pouco depois de Pedro chegar, os que apoiavam a circuncisão começaram a criticá-lo. Eles estavam escandalizados, pois Pedro havia entrado na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. A questão não era se gentios podiam se tornar seguidores de Cristo. Na realidade,
Aqueles discípulos judeus estavam insistindo que os gentios tinham que observar a lei, incluindo a circuncisão, a fim de que sua adoração fosse aceitável a Jeová. É evidente que alguns discípulos judeus tinham dificuldade para aceitar o fim da lei mosaica. Como Pedro justificou suas ações? De acordo com Atos 11, 4 ao 16, ele mencionou 4 provas da orientação divina nesse assunto. 1. A visão que ele teve. 2. A ordem que ele recebeu do Espírito Santo. 3. A visita do anjo a Cornélio. E 4. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. Pedro concluiu com uma pergunta que não deixou margem para dúvidas. Portanto, se Deus deu a eles a mesma dádiva que deu a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder impedir a Deus? Pergunta por que alguns cristãos judeus criticaram Pedro e como ele justificou suas ações. Porque alguns cristãos que apoiavam a circuncisão ficaram escandalizados, pois Pedro havia entrado na casa de homens circuncisos e comeu com eles. E para justificar suas ações, ele mencionou 4 provas da orientação divina. A primeira, a visão que ele teve. A segunda, a ordem que ele recebeu do Espírito Santo. A terceira, a visita do anjo a Cornélio. A quarta, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. Então aqui finalizamos o nosso estudo. Agradeço a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.